Então, bom dia. Hoje, dia 1º de outubro, começamos o outubro, né? Mais um ano, né? Mais um mês, um ano que está acabando, né? E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o doutor Mário. O doutor Mário fez faculdade de medicina na Universidade Federal de Pernambuco, residência em medicina nuclear pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Tem título de especialista em medicina nuclear pela MB, SBMN, e médico assistente. Atualmente, ele atua como médico assistente na medicina nuclear, aqui do Hospital de Base, né, e é coordenador também do programa de residência médica aqui do Hospital de Base, também da medicina nuclear. Então, nós temos o prazer de ter o doutor Mário, ele vai falar de um tema extremamente importante. Recebi várias mensagens, né, que se ia ser gravada a aula, porque eles querem assistir, não conseguem esse horário. Então, nós temos alguns, né, alguns médicos aqui que estão assistindo online também. Obrigada pela presença, doutor Mário, obrigada por ter aceito o convite. A gente que agradece, em nome de todo o departamento de imagem, né, radiologia e medicina nuclear. É um prazer, o convite aí da Nestlé. E a gente vai falar um pouco, né? Aqui eu pus bem pequeno mesmo, porque eles usam bem pouco, né? E eu vou mostrar para vocês que vocês, na verdade, utilizam bastante exames de medicina nuclear, às vezes até sem, né, estar atentos, né? E eu gosto de iniciar essa aula sempre a gente tentando fazer uma diferenciação entre a medicina nuclear e a radiologia, né? A medicina nuclear a gente trabalha mais com a parte funcional, fisiológica, né? E um dos grandes responsáveis por essa diferenciação é esse cidadão aqui, é um radiofármaco, né? Então, em medicina nuclear, a gente não usa contraste, né? O contraste radiológico, quer seja da ressonância, da tomografia, do eco, ele normalmente apenas realça, principalmente, os vasos, né? Para fazer um contraste entre as estruturas e assim você conseguir avaliar melhor algumas patologias. No nosso caso, a gente tem esse elemento que é formar esse composto, né, o radiofármaco, que ele é formado por dois elementos. Um elemento radioativo, que na maioria dos estudos de medicina nuclear convencional é o tecnécio, 99 metro estável. Fisicamente, ele é um emissor de raio gama puro, então o raio-x trabalha com raio-x, a gente trabalha com raio gama. Nosso aparelho é um detector, né, de raios gama. E é, o outro elemento do composto é o fármaco. E é este fármaco, né, que é uma substância química com determinada propriedade biológica, que vai determinar que tipo de cintilografia que a gente vai fazer. Ah, eu quero uma cintilografia dos ossos. Eu vou usar um traçador que tem afinidade pela atividade osteoblástica. Então, quando a gente vê uma cintilografia óssea, na verdade, a gente está vendo fisiologicamente a atividade osteoblástica daquele, daquele momento da ingestão. Ah, eu quero fazer uma perfusão do miocárdio. A gente usa esse traçador aqui, que é o 6-metoxisobutil-isonitrila. Ele é um traçador que ele é captado pela mitocôndria intracelular dos miócitos, né? É, e aí, os que efetivamente vão ser usados por vocês da nefrologia e urologia também. Que é eu vou mostrar alguns radiofármacos mais para frente, mas principalmente o DMSA e o DTPA. Um, a gente avalia bem a função tubular, a função cortical, é para ver a avaliação de cicatrizes. O outro, a gente vai ver o fluxo mais a filtração glomerular. O que é importante nisso aqui? Aqui é praticamente um divisor de águas, né? O que é medicina nuclear, o que é radiologia. Então, vocês veem que o nosso traçador, ele entra dentro da célula, ou seja, indiretamente a gente está avaliando tanto a chegada desse material através da perfusão, assim como a viabilidade daquela célula, se aquela célula está viva, né? Então, a gente está, no final, demonstrando através da imagem o funcionamento, a fisiologia daquele órgão em questão. Então, isso é muito importante. Todo radiofármaco de medicina nuclear existe uma preparação, então o composto ele é separado, né?
Então, isso aqui a gente faz dentro do nosso laboratório, que chama Sala Quente. Alguns de vocês já passaram por lá e eu mostro lá o que é a Sala Quente. É onde a gente tem esse tecnécio. Esse tecnécio, ele tem uma meia-vida, ou seja, ele a cada 6 horas ele desaparece a metade. Então, a gente tem que ter uma agenda bem organizada, bem redondinha, para poder fazer a marcação desses materiais e, depois da marcação, a gente injetar em todos os pacientes. Então, quem que vai ser a nossa fonte de radiação? Na verdade, é o paciente, que a gente injetou aquele radiofármaco que eu preparei previamente. Então, a medicina nuclear é um pouco diferente da radiologia, que você chega lá, põe no aparelho, pum, faz. Não, não ficou bom, faz de novo, pum, faz de novo. Não, a gente não consegue fazer normalmente assim. Cada etapa que eu já comentei aqui é essencial. Até começando pela chegada do material. Esse material, como a meia-vida dele é a cada 6 horas, a gente tem uma entrega semanal desse gerador. Se esse gerador não chegar para a gente, que às vezes não chega mesmo, a gente não consegue fazer a nossa rotina normal. Então, muitas vezes a gente vai dizer, nossa, a gente não tem material, é porque o Tecnesc não chegou. Às vezes pode haver problema também com o fármaco. Principalmente na pandemia, a gente teve problema de IFA também, dos insumos farmacológicos, como teve de alguns antibióticos, algumas medicações, teve também do fármaco de medicina nuclear, né? Então, a gente preparou o material, injetou e passou no aparelho, né, que é aquele detector da radiação gama que está vindo do paciente. Normalmente, em torno de 24 horas, essa radiação já sumiu, porque já se passaram 4 meias-vidas físicas e existe a eliminação fisiológica através do fígado e dos rins, né, daquele material. Com uma grande vantagem em relação para vocês, esse material nenhum é nefrotóxico. Então, paciente com insuficiência renal crônica, criança, não tem problema. A gente não tem lesão, né, quando a gente usa esse material. Então, depois que a gente marcou, injetou o paciente, passou, a gente efetivamente vai começar a fazer os estudos, né? Eu vou começar pela cintilografia renal dinâmica. A gente tem algumas opções de radiofármacos, né? Todos marcados com o elemento tecnécio, mas é o mundialmente mais usado, difundido, mais barato, mais acessível, que é esse ácido aqui, que é o dietilamino pentacético ácido, é o ácido dietilamino pentacético. Ele vai ser filtrado, né, livremente pelos glomérulos, né, sem mexer na função dele, e a gente tem uma etapa inicial que a gente, né, é bem importante, principalmente na parte dos transplantes, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, que é a avaliação da chegada do material. É como se a gente estivesse fazendo, e ela chama mesmo, uma arteriografia radioisotópica, né? Nada mais é do que a chegada do material. Obviamente, sem a resolução anatômica, porque eu já falei, o nosso exame é mais funcional, mas a gente consegue ver, né? O aparelho é posicionado sempre quando a gente vai fazer o paciente que tem os rins tópicos, né? Sempre ele é posicionado na projeção posterior do paciente. Então, essa imagem, a gente é como nossos olhos fossem a gama câmara. Então, a gente está enxergando o paciente, a radiação que está vindo do paciente. Então, isso aqui é o lado direito, isso aqui é o lado esquerdo, e a chegada, né, do material na loja renal bilateral. É um fluxo simétrico, perfeito, né? A gente tem aqui acima do lado esquerdo aqui é o fluxo esplênico. É um dos parâmetros que a gente usa de se esse fluxo está normal. Então, é a chegada na aorta e a chegada no baço. Então, esses rins aqui são bem perfundidos. Depois de 1 minuto de aquisição, a gente inicia 20 minutos de aquisição, 20 ou 30, depende do protocolo, na mesma posição e vai fazendo o agrupamento dessas imagens, né? De sorte que a gente espera que esse rim, até o terceiro minuto, tenha um acúmulo máximo entre o terceiro e o quarto minuto, depois começa a aparecer sistema pielocalicilar, bexiga e a eliminação completa até o final do estudo. Então, esse seria o padrão normal. Agregado a essas imagens, né, subjetivas, né, de avaliação através das imagens, a gente utiliza a IA, que eu falo para os meus residentes desde a década de 70, que a medicina nuclear usa IA, né? Só agora que está na moda. Então, a gente desenha áreas de interesse ao redor dos rins, né? E pede para o computador nos falar
o quanto de atividade que passou desse rim ao longo do tempo. E esse é o famoso renograma, tá? É isso aqui também, isso aqui é um renograma totalmente normal. Aqui eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, mas tem o renograma em amarelo, né, do rim direito, e em rosa, mas não está muito bem claro, do rim esquerdo, e que eles estão praticamente sobrepostos um ao outro, né? E é esse tipo de curva aqui que a gente espera de um rim normal. O DTPA também pode ser usado para avaliação de função diferencial, tá? É óbvio que o DMSA, como eu vou falar um pouco mais na frente, é o padrão ouro para a gente ver, mas a gente fez já um trabalhinho aqui, mesmo no hospital, e demonstrou que há uma correlação muito, muito boa que a gente pode utilizar. Se o paciente, por acaso, não fizer um DMSA, essa quantificação diferencial, vocês podem usar também para saber mais ou menos quanto cada rim está funcionando. Tá? Aqui a primeira parte é uma parte que é até utilizada mais pela urologia, que é a avaliação da dilatação do trato urinário. Eles querem saber se aquela dilatação é uma obstrução funcional ou não, para indicar intervenções, cirurgias, procedimentos ou acompanhamento, né? E a gente tem alguns parâmetros, né? Através dessas curvas aí, a gente faz a prova do Lasix, né? E após a injeção do Lasix, a gente vê a metade do tempo que ele decai, a metade da atividade naquele rim, né? Então, 50% da atividade inicial é o famoso T-meio, ele vai ser não obstrutivo quando for valor inferior a 10 minutos, obstrutivo acima de 20, e entre 10 e 20 ele é intermediário limítrofe, sendo tanto o não obstrutivo quanto o limítrofe de bem melhor prognóstico, né? Os que são obstrutivos, eles têm pior prognóstico, tem uma correlação com perda de função, com cicatriz renal muito maior. Aqui fica, né, sempre mais fácil a gente visualizar, né? É um rim que ele demora um pouco a concentrar, mas você vê que até o final do estudo, ó, há uma retenção significativa, e olha aquela curva, né? Aquela curva que era uma exponencial descendente, ela apenas é uma curva de acúmulo só. Então tem uma retenção acentuada do traçador bilateralmente. Aqui era para ter uma imagem dinâmica, mas eu não consegui agregar a imagem da dinâmica, mas não tem problema. E aqui após o Lasix, né? A gente adquire por 20 minutos, né? E a gente vê que, comparando essas imagens, né? O paciente eliminou bilateralmente, a bexiga encheu de urina radioativa, e a curva são duas curvas descendentes com T-meio de 10 minutos. Então, esse é o padrão de dilatação pielocalicilar bilateral sem sinais de obstrução funcional. Aqui era para ter. Aqui um outro padrão, só para vocês verem, né? A gente vê que já nitidamente, apesar da nossa imagem ser funcional, mas a gente consegue ver a simetria já até com DTPA, né? O rim esquerdo aqui é um rim aumentado de volume. Eu sempre falo para os meus residentes, essa borda medial mais fria, que ela vai enchendo ao longo do estudo. Isso é bem típico de hidronefrose, né? A curva também é uma curva ascendente, só de retenção do material, que após o Lasix não houve eliminação, né? É uma curva que a gente chama uma curva flat, sem resposta ao diurético. Então, esse padrão aqui é de obstrução funcional. Então, havendo indicação clínica, é indicativo de fazer uma intervenção nesse rim. É de uma forma muito funcional, muito tranquila. Então, aquela parte da cintilografia renal dinâmica, avaliação do fluxo, da função glomerular e das vias excretoras, e agora a cintilografia renal estática, né? Que a gente faz aquela função renal relativa, né? Avaliação de cicatriz renal, que é o padrão ouro, né? Para a gente avaliar as cicatrizes, e a presença de exclusão funcional. Existem até outros traçadores, esse aqui a gente já chegou a usar aqui no nosso serviço, quando faltou o DMSA, que a gente teve problema de IFA também, de insumo do DMSA, a gente optou por esse glucoeptonato, mas o padrão ouro mundial é esse dimercapto succínico ácido, né? O ácido dimercapto succínico. Ele é um traçador de fixação tubular, então ele se fixa bem nos túbulos renais, né? E é esse tipo de imagem que a gente tem que ter. Praticamente, dentro da medicina nuclear, é a imagem mais limpa que você tem da radiação de fundo. Tudo que está fora do órgão-alvo que a gente está estudando, a gente chama radiação de fundo, ou BG, ou background. Não é para ter nada de material, né? Esse material é injetado, em torno de 3 a 4 horas após a injeção, ele se fixa nos túbulos,
E a gente tem esse tipo de imagem, né? A gente faz diversas projeções, projeções laterais, oblíquas, né? Aqui a gente quiser até uma imagem tomográfica, se for interessante. E, principalmente, a gente tem esse tipo de avaliação, que é a avaliação da função relativa, né? Sempre lembrando que é uma função relativa, né? Não é a função absoluta. E a distribuição desse radiofármaco no parênquima renal, que é uma distribuição homogênea. A gente vê que toda a periferia, todo o córtex dele é bem homogêneo, não tem nenhuma área de possível cicatriz, né? Um padrão normal de cintilografia. Bem diferente desse, né? Paciente com refluxo vesicoureteral bilateral, né? E história de ito de repetição, e esse padrão aqui, né, de rins com múltiplas cicatrizes bilaterais, né, evidenciadas, né, nas diversas projeções. Aqui é o caso, né, que a dissociação anátomo-funcional é mais gritante, é mais flagrante, principalmente nesses pacientes, né, crianças com rim multicístico displásico, que tem anatomicamente aquele rim, a gente sabe que muito provavelmente tem muito pouca função. Quando a gente faz o DMSA, né, aqui seria o rim esquerdo, não tem nada de captação, é 0,00 de captação. Então, a gente, com esse tipo de imagem aqui, a gente põe, primeira conclusão, exclusão funcional do rim esquerdo, né? É um rim sem função alguma, e o rim direito normal. Uma coisa bem importante, até mais importante para os meus residentes, a gente teve um caso essa semana, a gente sempre, em medicina nuclear, a gente faz uma associação, tanto com a indicação, quanto melhor a indicação de vocês, melhor vai ser o resultado do nosso exame, e a gente também tem que ter uma historinha clínica ali, do momento que ele está vivendo. Por quê? Porque a cintilografia, ele demonstra o momento que ele está passando, né? Aquela viabilidade celular, aquela perfusão renal ali daquele momento. Então, se por acaso o paciente está em vigência, o próximo até uns 15, 20 dias de uma pielonefrite, né, mesmo que tratada, a gente tem um padrão deste que nós não estamos autorizados, do ponto de vista médico-nuclear, de falar que esse rim tem cicatrizes, né, cicatrizes renais. A gente está vendo que ele, né, ficou assimétrico, perdeu função em relação ao rim direito, mas a gente não está autorizado a gente afirmar e dizer que esse paciente tem cicatrizes, né? Por quê? Olha só o que aconteceu com a evolução. Ele foi tratado adequadamente, 4 meses após, no mínimo a gente pede 3 meses, mas é de 3 a 6 meses, o idealmente é 6 meses. A gente repete a cintilografia e todas aquelas alterações que haviam anteriormente, ó, sumiram. Então, o paciente foi clinicamente tratado e respondeu muito bem ao tratamento. Isso aqui é devido ao processo inflamatório infeccioso local daquele momento. Então, que impede a chegada, a célula está túrgida, está com vários, né, com infiltrado linfocitário, que impede o adequado aporte do nosso radiofármaco. Então, a gente repete após para a gente garantir que aquilo é o cicatriz ou não, ou é só uma pielonefrite aguda, tá bom? As anomalias congênitas também são mais raras, mas a gente pega de vez em quando bastante casos, né, que mandam para a gente como rim ferradura, como rim ectópico, e o pessoal, principalmente no ultrassom, tem um pouco de dificuldade de mencionar isso. Às vezes eles pedem um rim pélvico, e para a medicina nuclear é super fácil, porque é um exame que só praticamente capta nos rins, né? A gente faz uma imagem do abdômen total dele, dos pacientes. Então, se tiver qualquer rim ectópico, pélvico, distópico, com qualquer anomalia, a gente consegue ver isso muito facilmente, né? Que é uma imagem bem bonita de rim e ferradura, né? Essa junção aqui, inclusive, a gente fala se ela é funcionante ou não. Nesse caso, ela é bem funcionante, né? Ela só tem um pedacinho aqui, uma trave bem no meio, que é provavelmente mais uma trave fibrótica, mas, ó, rins com função diferencial preservada. O nosso limite é de 45 a 55, né? A gente aceita como normal. A partir de 45 a gente dá deprimido em grau discreto. E outro assunto importante também, principalmente aí na parte aí também já é da uropediatria, mas é importante vocês que estão na formação, na residência, saberem. Pode pedir para adulto também. É um exame que demanda
praticamente, eu acho que é o exame que dá menos dose de radiação. A medicina nuclear já é um exame de baixa dose de radiação. Esse aqui, então, é praticamente zero, né? Porque é mínima quantidade. A única coisa que tem que fazer é fazer o cateterismo vesical. Então, ele é um exame mais invasivo, que a gente fazer a cateterização, né, para pesquisa do refluxo vesico-ureteral. Então, a gente começa, né, cateteriza e o paciente fica posicionado sentado, encostado com as costas no aparelho. Então, aqui é o lado direito e o lado esquerdo. E a gente acompanha a fase de enchimento, né? Aí aqui já começa a subir o material. É um pouco, lógico, é bem diferente, mais difícil do que a urografia, né? A cistografia excretora, a cistografia retrógrada, mas dá para a gente ver, né? Até a ureter aqui a gente conseguiu ver, né? Subindo o material, atingindo a pelve renal, né? Desse lado direito. E aqui um refluxo acentuado desde o início do estudo. Encheu a bexiga da criança, já subiu o material bilateralmente. Então a gente vê que é um paciente que, né, se ele tiver infecção de repetição, se ele tiver um DMSA com cicatrizes, é um paciente que vale a pena ser abordado, né, para evitar futuras lesões. Aqui é a avaliação do transplante, né? Então, a gente, como eu mencionei no início da aula, o estudo do fluxo é muito importante, né? Principalmente nos primeiros dias, né? De preferência, a gente tentar fazer no primeiro PO. Eu sei que é difícil, né? Pela cirurgia de grande porte que o paciente submeteu, mas para nós é muito importante esse primeiro PO. E aí a gente faz o estudo comparativo. Então, isso é sempre importante. É lógico que a gente tem uma informação com um único exame, mas os exames comparativos para nós fica mais fácil de a gente dizer se está piorando, se está melhorando, além de vocês saberem, né, clinicamente, através das creatininas. Então, isso aqui seria, né? Aqui, tecnicamente, a gente tem que fazer um pouquinho diferente, então a gente não pode posicionar o aparelho na posterior do doente, porque ele está transplantado, né, na fossa ilíaca, normalmente a fossa ilíaca direita, né? Então, aqui é o inverso, então esse é o lado, a gente está olhando sempre de frente para o paciente, então esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, a gente vê a chegada do material aqui na aorta abdominal, as ilíacas e a perfusão do enxerto renal aí na fossa ilíaca direita completamente normal. Então, às vezes o ultrassom tem um pouco de dificuldade, né? Não consegue ver, fica na dúvida, poxa vida, será que o fluxo está bom, não está? Fiquei na dúvida, manda lá na cintilografia que aqui é uma imagem a cada 2 segundos, tá? 2, 4, 6. Em 10 segundos a gente consegue ver se a perfusão renal está boa ou não está, de uma maneira bem simples. E depois a gente continua a aquisição, né? Aí ele já entra na fase da filtração, né, glomerular. Ó, com 3 minutos já começou a aparecer sistema pielocalicilar, bexiga. Esse é um padrão, né? Com renograma também, ó. É impressionante. É doador vivo isso aí. Então, paciente doador vivo, foi o irmão que doou. Então, um belo exemplo de uma cintilografia, né, de transplante renal normal. Aqui a gente já começa a ver que esse paciente tem uma certa, né, dificuldade, o fluxo já começa a ficar mais lentificado. Ele lá no final, lá na fase mais venosa, ele já está bom. Mas no início, que é a fase arterial, que é a mais importante, ele tem uma certa dificuldade de chegar, né, esse fluxo sanguíneo. É um fluxo com uma perfusão deprimida em grau discreto, discreto moderado, também é um rim mais lentificado, né? Ele produz urina radioativa, mas ele está um pouquinho mais lento, ele fica com aquele excesso de material retido no parênquima, que é bem característico da necrose tubular aguda, né? Então, esse paciente com necrose tubular aguda, aqui no caso discreta, né, eles têm uma lentificação desse padrão de eliminação. Bem diferente disso aí. Aonde que está o rim transplantado? A gente não consegue nem saber se está do lado. É lógico que a gente sabe que a maioria das vezes é a direita, mas não dá para a gente saber se está do lado direito ou do lado esquerdo. Então, isso aqui realmente é bem preocupante. Foi um caso que a gente fez, acho que lá no. Foi aqui, eu acho que foi aqui no HB, doutor Mário Abud, eu falei, doutor, ó, isso aí para mim é rejeição. Ele brigou comigo, falou, não tem rejeição mais com o 7º dia de PO.
Falei, doutor, está muito feio o fluxo. Não era padrão de trombose vascular, né, de arterial ou venosa, né? Ó, o rim praticamente, né, ele aparece só uma sombrinha aqui, um pouquinho de sistema piero-calicilar. E aí ele foi para biópsia e era rejeição mesmo, hiperaguda, e era doador vivo, e assim, era pior que era um doador vivo, por isso que ele não acreditava, falando, não é possível, falei, doutor, não sei, o exame tá aqui, tá sem fluxo, a função está deprimida em grau acentuado, para nós, nosso padrão cintilográfico até prova o contrário, é rejeição, tá? E eu pedi até para os residentes separarem algumas imagens a mais para vocês verem que no final vocês participam de praticamente quase todos os exames de medicina nuclear que a gente faz, que a gente tem, né? Sempre partindo do mesmo princípio, tem um radiofármaco envolvido, qual que é o órgão que a gente quer estudar, tem a fase de fluxo, tem a fase de viabilidade celular, e esse paciente aqui era um paciente de pesquisa de morte encefálica, que a gente faz parte do protocolo aqui do hospital, né, como um dos exames, que no final, depois dos 2 exames clínicos. Então, é a mesma coisa, é uma fase inicial de fluxo. Está tão ruim. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Parece que é. Eu não estou conseguindo enxergar bem. Se apagar essa aqui, talvez, essa primeira. Não, não. Aí, agora. Então é isso, né? A perfusão cerebral é um dos órgãos bem perfundidos também, é semelhante àquele rim normal que a gente via, então a gente tinha que ver o material aqui entrando dentro do cérebro do paciente. E, além da perfusão estar ausente, também a gente vê a viabilidade dos neurônios, né? Esse traçador aí, ele atravessa livremente a barreira hematoencefálica, né? E para nós é bem tranquilo também e bem fácil de dizer que tem ausência de fluxo sanguíneo cerebral nesse paciente. Aqui tem bastante paciente pré-transplante renal que vocês estão pedindo cintilografia do miocárdio, né? Porque a gente sabe que todos os fatores de risco que acometem o rim, né? Terminam acometendo o miocárdio também. É o mesmo princípio de todos os exames de medicina nuclear, é um radiofármaco que vai ser injetado, que vai ser entregue através de uma circulação e que vai demonstrar viabilidade celular. A diferença é que a gente faz em 2 momentos, em repouso e após estresse físico ou farmacológico. Sempre em cima a imagem de estresse e embaixo a imagem de repouso, e a gente compara se tem diferença de captação, de perfusão nas imagens de estresse em relação ao repouso, tá? A gente também tem uns processamentos de IA que eu não pus aqui, que fazem uma quantificação indireta, cálculo de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que nos ajudam a tornar o laudo mais consistente. Aqui, uma cintilografia para pesquisa de paratireoide, né? O traçador a gente faz em 3 momentos do paciente, um momento com 10 minutos, depois com 1 hora e depois com 3 horas. Fisiologicamente, o traçador ele capta na tireoide e nas paratireoides anormais, e ao longo do tempo ele lava, faz um washout da tireoide normal e permanece na paratireoide anormal. Então, muito provavelmente um adenoma, né? Não dá para a gente excluir hiperplasia também, mas até prova o contrário, um padrão de hiperplasia, de adenoma. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, a paratireoide inferior esquerda, paratireoide inferior direita. Alguns estudos que a gente tem dificuldade, que o paciente tem muita clínica, que tem algumas imagens suspeitas, a gente pode agregar uma imagem de tomografia que a gente tem no nosso serviço lá no PET, a gente agrega a esses pacientes, a gente consegue fazer uma localização anatômica melhor. Eu já conversei com o Piccolo sobre isso, que a gente tem dificuldade às vezes. E aqui o padrão, né, que a gente costuma ver dos pacientinhos com osteodistrofia renal. Nesse caso aqui, esse paciente tinha vários tumores marrons aqui. O Dr. Geso já nos abrilhantou na última reunião sobre os tumores marrons, né? Então, eles têm muita atividade osteoblástica. Então, ele fica além do esqueleto ser hipercaptante difuso, né? Que é o padrão esse aqui, que é um padrão de um esqueleto difuso, pega bem a calota craniana,
Eles falam que é o padrão do capacete, do bigode, da barba e da gravata. Não tem captação praticamente renal, né? Esses pacientes normalmente têm insuficiência renal crônica, a gente tem uma eliminação discreta nos pacientes normais, mas esse seria um padrão de uma osteodistrofia, né, comum, e esse aqui, opa, volta lá. E esse aqui seria a osteodistrofia renal com possíveis tumores marrons. Todas essas áreas aqui seriam áreas, né, ou de fraturas patológicas, aí a gente não tem condição, através só da nossa imagem, de a gente diferenciar se aquilo é uma fratura patológica ou se é um tumor marrom. Mas a gente tem acesso a outros exames, né? Esse paciente tinha suspeita na tíbia, que ele tinha bastante dores nas tíbias, eles achavam até que era fratura, mas não era, eram os tumores marrons mesmo nessa região. Certo, pessoal? Então, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Agradecer mais uma vez o convite. O nosso departamento, o nosso serviço está sempre aberto, né? A gente gosta bastante de discutir casos, porque a clínica, para nós, é muito, muito importante. Então, a gente, por ser um exame mais funcional, mais fisiológico, é de suma importância, né? Uma coisa é eu fazer um laudo sem saber a indicação, sem saber a historinha clínica, sem colher os dados corretos daquele paciente. Outra coisa é a gente ter todos os dados, fazer a correlação de todos os dados clínicos, os dados de outros exames laboratoriais, quer seja de imagem. O nosso laudo fica, o que eu falo para os nossos residentes, o nosso laudo fica muito mais específico, porque a cintilografia ela é altamente sensível. Não tem exame mais sensível que a cintilografia, porque a gente mexe com fisiologia, com funcionabilidade, mas aí a gente perde especificidade. Então a gente consegue ganhar essa especificidade com uma boa indicação, né, de vocês, que a gente aqui, a maioria dos casos são super bem indicados e a gente tenta responder ao máximo as dúvidas de vocês e responder adequadamente aquela questão. Muito obrigado. Bom dia, doutor Mário. Bom Deixa eu dia. fazer uma pergunta. Eu sou nefrologista no Paraná, né? Pois não, Então, quando a gente gosta de dividir os problemas dos pacientes, né? Quando a claro. gente encaminha para cardiologista, antigamente, até pouco tempo atrás, eles solicitavam, após o eletrocardiograma, suspeito era cintilografia miocárdio, Sim, né? sim. Mas eu não vejo mais pedindo isso. Estou vendo agora, eles pedem, não sei se é moda ou é melhor, eles já pedem direto a angiotomorressonância, doutor Angiotomografia, Mário. é. O que a senhora acha disso? Ó, ele é um exame muito, muito bom, né? Muito bem indicado. Tem as suas indicações precisas. Realmente, eu concordo com a doutora. Houve essa tendência, esse modismo, essa migração. Mas o que a gente tem que ter em mente é o que cada exame está informando, né? Numa angiotomografia ou num cateterismo cardíaco, o que você está vendo é anatomia dos vasos coronarianos, a presença ou não de cálcio, a presença ou não de obstrução. Mas a cintilografia ela vai um pouco além. Por quê? Porque aquele Sim, nosso traçador, aquele nosso radiofármaco, está entrando dentro da célula, ou seja, microcirculação, além de né? ter a perfusão adequada, a gente precisa da viabilidade celular. Então, a gente vai mostrar um Certo. sofrimento daquela célula, daquela região, daquela parede, que eles não conseguem avaliar. Existe realmente, assim, dentro da cardiologia, desde que eu comecei a fazer medicina nuclear, que faz um pouquinho de tempo, sempre vamos dizer assim, essa briga natural entre a informação anatômica e a informação funcional. Então, tem cardiologista que ele conduz o paciente pela anatomia. Está errado? Não, ele tem embasamento científico para isso. Mas a cintilografia, ele é um exame que, além da gente
né, conseguir também fazer esse acompanhamento adequado, a gente tem o valor prognóstico desse paciente que é fundamental. Uma cintilografia de perfusão igual aquela, né, do miocárdio normal, mesmo no paciente coronariopata, ele carrega um prognóstico de como se ele tivesse um cateterismo normal, se você conduzir clinicamente ele adequadamente. E aí fica aquela briga também, a gente sabe que sempre tem a briga da intervenção né, do néfro com o uro. Vai mexer, não vai mexer, faz intervenção, não faz. E assim, existem diversos trabalhos mostrando que assim, se você conduzir adequadamente o seu paciente, tratando clinicamente, otimizado, e com cintilografia, o desfecho final é praticamente o mesmo, você abordando, não abordando. Então tem uma briga boa aí, muito grande. Não tem o Eu concordo com o doutor Mário, que eu acho que no caso da cintilografia, vê mais microcirculação, que anjo, como exatamente, ressonância, não consegue é ver. isso aí. É esse o Mas, raciocínio é, funcional. mas acontece que hoje, com o doutor Google, Sim, alcance de todo mundo, o sim, paciente já chega pedindo, né, doutor, eu quero fazer sim, ressonância de sim. coração, né? Então, hoje, com o número de inflação dos colegas, eles que vão pedindo o que paciente pede, né? Porque Exato. ultimamente, eu não tenho visto paciente fazer cintilografia, eles fazem exame laboratorial, cateterismo, depois de cateterismo, não, depois de eletrocardiograma, antes de cateterismo, para Ia fazer decidir a angioplastia ou cintilografia. cirurgia, era cintilografia. Não Sim, tinha sim. outra opção. Mas É. hoje, quase eu não vejo cintilografia miocárdio. Né? A gente perdeu um espaço. É verdade, doutora. A gente perdeu um espaço para esse tipo de imagem. Mas, assim, o colega, espero que ele tenha essa consciência que a informação é Sim. diferente. É como você falou, é diferente, né? Mas é difícil lutar. Tem a parte mercadológica, tem a tomografia, não, porque também tem radiação, mas a ressonância, sim, é difícil a gente argumentar também, porque aí ele pode dizer, ah, não, a cintilografia tem radiação, a ressonância não tem radiação para o paciente, né? Então, é Mas uma ele é briga. nefrogênico também, né? E tem uma Exatamente, alteração. É. exato. Os nossos são inertes, então essa Aham, talvez seria uma alternativa para a gente brigar um pouco mais. aham. Mas, assim, são todos exames muito bem indicados e é lógico que se eu fosse fazer, eu fosse indicar, eu iria fazer uma cintilografia, com certeza, Sim, com certeza. É. né? Mas nós estamos competindo com o Dr. Google, né? Exato, exato. O paciente chega já com a indicação, eu Já quero fazer é. isso, eu quero tomar aquilo, né? É isso aí. Uhum. Muito bom, doutora. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, Maria Alice? Claro, Bom, não, estou aqui do outro lado. tá. Estou só sem vídeo, só com a voz. Sou aqui do Rio de Janeiro, sou nefrologista e eu sou fã incondicional do seu exame. Tanto é que quando a gente não tinha aqui no Pedro Ernesto, a gente levava o doente lá no Hospital dos Servidores, quando o doente não urinava no dia seguinte, né? E via aquela área fotopênica, era uma tristeza, né? Que Certo. não tava perfundindo mesmo. A minha Isso. pergunta é o seguinte: é fácil, eu fiquei surpreso em afirmar que é uma rejeição. Uma necrose tubular aguda, você consegue distinguir de uma rejeição na cintilografia, não? Normalmente, sim. Se a necrose for muito severa, muito acentuada, às vezes fica difícil. Por isso que eu falei que o exame comparativo, principalmente com o primeiro PO, é fundamental, doutor. A gente Uhum, fazendo essa análise comparativa, a piora do fluxo da rejeição é muito mais acentuada, né? entendi. Mas é difícil de fazer a distinção só através da cintilografia, né? Da perda do rejeito, assim, a perda do enxerto, quer seja por trombose, quer seja por ou rejeição hiperaguda, que inviabilize daquele padrão de fotopenia, como você falou, que o americano chama do ghost kidney, ali Uhum, é também difícil a gente dizer qual é a etiologia, é, mas uma NTA não sendo severa, mesmo muito acentuada, a gente consegue normalmente diferenciar, sim, tá. da rejeição. Tá, sim. A Posso gente fazer fez mais um uma? trabalho na Unicamp e mostrou uma correlação de mais de 90%, doutor, com as Tá bom. biópsias que a gente fazia lá. Muito obrigado. Posso Tá? fazer mais uma? Claro, Tá. até Eu, mais. é, eu sempre falo para meus alunos, eu sou professor aqui na UERJ, que eu sempre faço essa pergunta para eles: qual é o único exame que você consegue
fazer a função renal, observar a função renal diferencial, né? E a resposta é a cintilografia. Você é um Sim, exame fantástico para isso, né? sim, Então, eu participo sempre das reuniões da urologia e muitas vezes é uma responsabilidade muito grande você retirar um rim da pessoa, né? sim, 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 Então, sim. os urologistas dizem assim, né, que quando faz uma cintilografia, vamos dizer que tenha 10% da função renal e tem uma indicação de nefrectomia. Então, ele vai Isso, para o centro cirúrgico, não só ele, como a família, sabendo que pode sair sem o rim, não é verdade? isso. Eu quero saber se aí São José do Rio Preto também tem esse costume, os urologistas pedem muito e colocam com muita certeza, desse rim tem 15% de função, aquele tem 40%, esse tem, é bem fidedigno isso? Sim, o número mágico é isso aí, é 10%. Só Uhum. que a gente já teve vários casos po- pela clínica do doente, pela perda funcional, pela possibilidade de lesão contralateral, já intervir em rins com entre 15% e 20%. Então, eles têm uma maleabilidade ali entre 15% e 20%, né? E Certo. falar assim, poxa, esse rim está menos de 20%, tá até prejudicando mais do que ajudando. Mas 10 é o número realmente, o número mágico que o pessoal daqui usa. É isso aí, doutor. Mas a gente já teve indicação de nefrectomia, paciente com 15, 16, 17, devido ao contexto clínico da doença dele. Ele já E, estava começando a lesionar o lado contralateral bom saudável. e para finalizar, você disse que eu podia fazer mais uma, né? É o seguinte, aqui na UERJ a gente está, há mais ou menos, infelizmente, há mais de 10 anos sem medicina nuclear. Para mim é uma tristeza muito grande. Eu também, Então, doutor. É surpresa para mim, é, a UERJ sem isso. era o Edson Bosquevich, que depois dele foi a doutora Margarida, mas por uma série de motivos está desativado. Sempre dizem que vão voltar e não voltam nunca. Acho que eu vou me Poxa, aposentar e não vou ver. é. Então, minha pergunta é a seguinte: nesses últimos anos, né, a medicina evoluiu tanto em tantas áreas, houve grandes evoluções na medicina nuclear para rim, né, para rim, ou não, ou está Doutor, estável, está estável, não, doutor. Para rim, ele está mais ou menos estável, viu? Os fármacos são tradicionalmente os mesmos. A gente pode voltar a falar um outro dia aqui. O que a gente tem acrescentado é que algumas firmas, através de IA, estão tentando dar um valor de fluxo de filtração glomerular através do DTPA. Isso é Hum, interessante, sem fazer que antigamente a gente fazia, aqui em Rio Preto a gente fazia tanto o Ipuran quanto o EDTA, né, no uhum. laboratório. Mas aí, devido também à falta, né, eles pararam de produzir esses insumos, a gente parou de fazer. E aí algumas empresas tentam fazer o cálculo da filtração glomerular com aquelas curvas lá que eu mostrei, o renograma, imagem pré e pós-dose que injeta no paciente, faz uns cálculos, né? Aí é muita física, muita matemática. Mas normalmente dá certo. A gente tem soltado, não sei se o pessoal aqui já reparou em alguns laudos quando está adequada, porque o problema é que tecnicamente tem que estar perfeito, a injeção, a imagem pré-dose, pós-dose, né? Tem um paciente que tem que ser acima de 18 anos, tem alguns critérios de inclusão para a gente soltar esse valor. Então, isso é uma coisa, eu acho que bacana, relativamente nova, doutor. Tá Que bom. a gente Muito tem a obrigado. possibilidade de fazer. Tá bom. Obrigado pela atenção e parabéns pela sua aula, muito boa. Obrigado, doutor. Doutor, tenho uma pergunta aqui. Pois não. Parabéns pela aula. A minha dúvida é no exame DTPA com furosemida, Tá, que mostrou. A gente tem muitos pacientes que às vezes têm obstruções crônicas, seja por neoplasia, obstrução extrínseca, certo. e que às vezes o paciente está obstruído, na tomografia vem uma hidronefrose, mas que até já tem duplo J, e fica aquela discussão, reabordar ou não. Sim, sim. E às vezes fala, não, mas o duplo J está bem posicionado, essa hidronefrose já é crônica, às vezes já é um rim que está mais expulso. O DTPA com furosemida, eu poderia utilizar para mostrar a Pode, captação, mostrar que é um rim pode, funcional e que pode, valeria a pena reabordar, pode, claro. Claro e deve. certo? Faz o DMSA também, porque neste caso, assim, o DMSA ele é mais fidedigno nessa avaliação do diferencial do que o DTPA. A gente pode usar o DTPA, mas o padrão ouro é o DMSA. A gente só tem que tomar cuidado que
todo rim que tem muita perda de função renal, vocês já devem ter visto em alguns laudos, a gente libera aquela famosa frase: a precisa análise das vias excretoras encontra-se prejudicada devido ao acentuado déficit funcional, porque aí, por ele não ter célula para responder aquela furosemida, aí a gente fica na dúvida, né? Então, realmente é um fator limitante. Isso é verdade. Mas se o paciente estiver ali não menos que 20%, a gente consegue ajudar. Mas um rim bem ruim assim, aí que aí já fica naquela, né? Poxa vida, será que vale a pena manter? Não vale? Aí já entra numa outra seara. Mas deixa o problema para a gente. Deixa a gente, pode pedir que a gente tenta ajudar e se virar. E tenho só um caso que foi interessante aqui, que o senhor mostrou sobre o refluxo Sim, vesicoureteral, sim. que foi um paciente jovem, chegou, ele tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos, já chega com uma disfunção renal muito grave, entra em diálise, e a gente não conseguia achar uma causa. Uhum, No ultrassom, rins muito pequenos, difícil até de delimitar. sim. E ele era um paciente que, quando criança, foi morador de rua, então não teve acesso à saúde, ele não tinha históricos a gente não sabia o que era. E acabou que a gente fez o exame para refluxo, e mesmo com os rins super pequenos, a gente conseguiu ver o refluxo vesicoureteral bem importante bilateral, e o que muda até o prognóstico para transplante depois, porque a gente sabia que era um paciente que precisava passar por urologista, fazer toda a abordagem da bexiga antes de poder ser transplantado. Então, é um exame bem legal. Teoricamente, o diagnóstico é por uretrocistografia convencional, anatômica, até para você ver malformações, tudo, a possibilidade de abordagem. Mas o follow-up é muita dose de radiação, principalmente para criança. Assim, é um absurdo ficar fazendo urografias só para refluxo, né? Não, aí isso aí não existe, porque como eu falei, assim, é o exame que dá menos radiação para a criança, é um cheirinho assim, e põe para encher e esvaziar quantas vezes a gente quiser, que é outra vantagem também. A urografia normalmente é uma vez só, a gente faz 5, 6, 7 vezes se a gente quiser. Então a gente avalia a fase de enchimento, esvaziamento várias vezes. Então, sem dose de radiação praticamente nenhuma para o paciente. Então, assim, para acompanhamento de tratamento assim, bem, muito melhor indicado. Tá? Mário, bom dia. Bom dia. Excelente aula, né? Obrigado. Parabéns, como sempre. A gente, no dia a dia, a gente está sempre com o paciente com obstruções, né? Resolvendo junto com a urologia, passagem ali de duplo J. E muitas vezes no pós-passagem do duplo J, a gente fica em dúvida da permeabilidade, se está pérvio realmente essa conduta, se está boa, se está tudo ok. Às vezes o paciente diminui o volume urinário e a gente fica naquela dúvida o que fazer. Onde a medicina nuclear pode nos ajudar? De repente, existe esse espaço Claro. para a gente Tá. tomar você e você Demorou, resolve. é mais uma indicação que a gente precisa começar, vocês precisam começar a fazer. Realmente, o pessoal da urologia usa pouco. Eu vou confessar aqui para vocês, vocês são disparados, né, pelo exemplo aí, vocês pedem praticamente. Ainda faltou a densitometria, doutor, que eu esqueci. Ainda faltou a densitometria, que vocês também pedem a densitometria para os seus pacientes. Então, assim, bem dizer, vocês usam toda a pleiade de exames que tem em medicina nuclear, porque eu acho que vocês têm um entendimento melhor, né? Mais fisiológico, mais funcional. Então, vocês sabem raciocinar em cima desse. Você já cria situações. Trauma renal, ninguém pede para trauma renal, paciente traumatizado, lembrando, né, que facilmente a gente consegue, faz o DMSA, ver se aquele rim está viável, não está, independentemente da situação anatômica, né? Porque lembrando que sempre a fisiologia vai alterar primeiro. Por exemplo, a gente sabe que classicamente o paciente faz um AVCI, né? Tomografia é o primeiro exame e tal, para ver se é hemorrágico e tal, mas muitas vezes normal. A cintículo já está alterada no primeiro instante. Diminuiu o fluxo, chega menos material. Já conseguimos detectar, assim como a ressonância, óbvio, né? Com aqueles vários coisas, mas é isso. E nesse caso de obstrução, o ideal é você ter um exame antes dessa desobstrução? Não, Não necessariamente. não Pode. necessariamente. Esse não precisa. Esse a gente avalia aquela situação ali. Se Pontual. tiver um pré, seria mais interessante, ideal, porque você, tá assim. Porque às vezes ele pode continuar obstrutivo,
mas aquele valor do T-meio melhorou, a curva dele, em vez de ser um padrão ascendente ou flat, ele começa a ter uma tendência. Então, eu começo a te mostrar, ó, não, tem uma tendência aqui mais benigna, ó, ele já está começando a querer drenar aqui, já está melhorando, entendeu? Seria o ideal, o pré e o pós, isso sim, Ótimo. Obrigada, tá Mário. bom? Oi, doutor Piccolo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao doutor Mário dizendo o seguinte: vocês vejam como é importante a história, né? Começa porque nós temos hoje não sei se estão os alunos aí, acho que não, né? Estão fazendo o teste, mas a importância de você ter uma história bem feita, é uma pena, mas está gravado. Quem sabe eles, né, se dão ao trabalho de assistir. Mas isso é importante, tanto para a patologia, que eu sempre falo, como para a medicina nuclear, a informação. A informação é fundamental. Então, depois dessa excelente apresentação aqui, eu acho que é importante que vocês guardem aquilo que é mais importante. Nós usamos todos os meios, mas nós precisamos usar de maneiras corretas, né? De forma correta. Então, isso é importante, tudo isso que foi falado, todas essas dúvidas que vieram online e aqui presenciais, né? Isso é extremamente importante. Eu só dou graças a Deus que a correlação entre a medicina nuclear e a rejeição, né, tem pelo menos tem 10% aí, pelo menos para eu poder manter meu trabalho, né? Porque senão, como é que eu vou falar, né? Mas isso é importante porque muitas vezes, e dependendo do tipo de rejeição, às vezes eu não consigo, então por isso que eu estou aqui, né? Para mostrar alguma coisa diferente do que a medicina nuclear pode mostrar, né? Mas é extremamente importante, por isso que a gente faz, né? Por isso que a gente usa tanto. Então, muito obrigada, doutor Mário, mais uma vez pela sua apresentação. A gente é que agradece, estamos à disposição e vamos participar de todas as reuniões. Amanhã, infelizmente, eu não estarei, mas os residentes virão, Obrigada. tá bom? Obrigado.